Boa noite a todos vocês. Estamos começando mais um 7 por 1. Você já sabe que 7 por 1 são 7 dicas com um convidado mais do que especial. E essa noite a gente vai falar de uma coisa muito importante. Pense o seguinte, pensa num evento esportivo, desses bem grandes, uma Copa do Mundo ou uma Olimpíadas, por exemplo, né? E, inclusive, num ano como esse, que depois de um ano, de um atraso de um ano inédito na história da humanidade, a gente tem os Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio. Né? E a gente sabe que é nessa hora que a gente tem um olhar muito mais especial, inclusive para outros esportes que a gente costuma não acompanhar, né? Mas todo mundo vai estar olhando lá o que vai estar acontecendo no basquete, no vôlei, no atletismo, no futebol. Inclusive, uma vez eu ouvi um profissional da Mastercard falando uma coisa que eu achei muito interessante, que o esporte é o maior case de storytelling que existe. Bom, a gente está falando de um mercado que movimenta 200 bilhões de reais por ano. Isso falando ainda de um faturamento dentro do varejo esportivo de 260 bilhões de dólares ao redor do mundo. Só a Nike, para vocês terem uma ideia, ela alcança 34,4 bilhões de dólares por ano. Isso são dados até 2 anos atrás. Mas a gente está falando de marketing esportivo e a gente fala, então, com uma questão muito importante, que é a ligação afetiva do consumidor. E a gente sabe que o sonho de toda marca é transformar o consumidor em fã, né? Bom, o esporte está relacionado com emoções, seja na alegria ou na tristeza. Esse vínculo é muito forte e as empresas, as marcas adoram se conectar com isso porque elas ganham esse endosso. E, inclusive, o próprio consumo é influenciado por essas emoções. Para discutir hoje as 7 dicas para usar o esporte como estratégia de marketing, temos a honra de receber uma convidada para lá de querida e ilustre especial. Ela é professora, palestrante e ainda é idealizadora da Dica Eventos, uma consultoria na área de eventos, treinamentos e principalmente no uso dos esportes como uma ferramenta poderosa para conectar marcas ao seu público e também ao seu propósito. Em 2020, ela foi premiada como personalidade do ano em eventos pelo Fórum Eventos. É a primeira professora brasileira a ter a certificação CEM, Certified Exhibition Management Brasil. E, entre outras coisas, inclusive ter sido voluntária nas Olimpíadas, ela foi responsável pelo projeto Brasil Sports Management, que recebeu estudantes de fora do país para aprender sobre como trabalhar e gerenciar esportes e marketing. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, com as 7 dicas para usar o esporte como estratégia de marketing, com ela, a querida Líbia Macedo. Tudo bem, Líbia? Tudo jóia, Dil. Estamos aqui, boa noite. Muitíssimo obrigado por você estar aqui. Você que já tem um currículo gigante, imagino que um dia muito cheio também. Obrigado pela sua agenda livre para conversar com a gente, tá bom? Valeu, estamos aqui para papear. Obrigado. E antes da gente começar a falar sobre essas 7 dicas, deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente, quando fala de esporte, sempre fala muito de patrocínio. Tem mais coisa do que patrocínio para fazer com esporte, né, Líbia? Nossa, tem bem mais. Lógico que patrocínio é uma ferramenta, digamos, a mais nobre para a gente poder trabalhar na área de esportes, principalmente por causa de todos os ativos que ela traz, né, de volta para as marcas ou mesmo para os outros stakeholders envolvidos. Mas ela, se a gente entender, né, que esporte é um conteúdo riquíssimo que dá para se trabalhar, mesmo quem não gosta de esporte, não dá para ele ficar, né, distante do que está acontecendo, né? Chega segunda-feira, você pode não ser um super torcedor, alguma coisa, mas ele né, gasta ali, digamos, um tempo nas notícias e tudo mais, no papo das pessoas, então ele está presente no cotidiano das pessoas, dos mais aficionados aos menos aficionados. A gente tem também as pessoas, né, que vivem esse ambiente esportivo, tipo os ídolos, os próprios times são de determinadas cidades, e a gente também pode utilizar, né, os esportes como tema de promoção, questões de licenciamento, né? Então, não necessariamente é todo focado ou em patrocínio ou até mesmo em eventos, que é uma coisa que eu trabalho. Existe uma gama de coisas aí que o esporte pode ser utilizado pela área de comunicação. Olha só que legal, pessoal. A gente está olhando o esporte como de uma forma muito mais ampla, né? É óbvio que a gente está usando muito essa história da Olimpíada esse ano e de tudo que está acontecendo no esporte, a Fórmula 1, o futebol e tudo mais, mas é legal a gente ter esse olhar. E aí eu queria até te fazer uma perguntinha também, mais uma segunda, antes da gente começar as nossas dicas, Líbia.
Quando a gente fala de esporte, a gente sempre fala muito daqueles esportes que são mais midiáticos, né? O futebol, o automobilismo, o futebol americano, basquete, enfim. Dá para trabalhar além deles, né? Não precisa ficar só nesses esportes mais conhecidos, né? Não, dá para trabalhar. Obviamente que esses que têm mais visibilidade, né, que costumeiramente estão na televisão, no rádio, mesmo nas redes sociais, né? Quando você comenta do futebol americano, não é comum a nossa cultura, né? Mesmo o basquetebol, né? Olha só, ontem a gente teve o pessoal do basquetebol tentando uma vaga para o pré-olímpico. A gente não ganhou, infelizmente, fomos até as finais, mas eu tenho quase certeza, infelizmente, que um número menor de pessoas acompanhou esse jogo do que acompanha, por exemplo, os playoffs da NBA. Lógico que existe um foco maior, né, de divulgação nesse sentido, mas ao mesmo tempo a NBA ajudou o basquete do Brasil a figurar um pouquinho. Estou assistindo o basquete da NBA, vamos ver o Brasil como está. Então, acho que tem formas de você trabalhar isso, né? O futebol americano, hoje em dia a gente fala de globalização de modalidades esportivas. Quando eu estou num mercado ali, não que ele esteja saturado, mas eu já tenho os meus consumidores e aí eu vou bater na porta de outros mercados. É o que a NBA está fazendo. A NBA, por exemplo, tenta trabalhar muito forte aqui no México, na Índia, que são grandes mercados, ela não é boba, né? Vamos correr atrás dos consumidores. Mas tem outras modalidades também, né? Então, se a gente pensar, agora está muito na moda beach tênis. Então, tem uma avalanche de gente querendo praticar isso. A gente tem, por exemplo, o skate e surf. Né? Ele é muito mais do que uma modalidade esportiva, ele é um lifestyle, né? É a música que você escuta, a roupa que você usa, o grupo que você frequenta, né? Então ele vai muito além de você pegar o skate e andar na rua, né? Ele sobrepõe um pouco essas questões. A gente também tem, por exemplo, modalidades, se a gente for levar em consideração atividade física, por exemplo, CrossFit. Nosso país é super forte nessa tendência. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o segundo maior mercado de academias do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Isso levando em consideração que 40% da nossa população é sedentária. Então, a gente percebe que está concentrado num grupo, provavelmente de mais grana, mas nós somos o segundo maior mercado. Então, marcas que são focadas nesse mercado de wellness, né, super estão com atenção. Então, tem muita modalidade esportiva aí para a gente poder trabalhar. O ciclismo explodiu com a pandemia. Porque como as pessoas não podiam ir à academia, não podiam ir em nenhum lugar, vão comprar bicicleta para andar na rua, que isso está tranquilo. Né? Acho que, se não me engano, aumentou não sei quantos % a compra de bicicletas. Né? E tem também a questão de mobilidade, enfim, o mindset está mudando das pessoas. Então, tem muita modalidade esportiva para a marca ficar atenta qual que tem mais match comigo, né? Perfeito. Bom, vocês já perceberam, né? Se com 2 perguntinhas a Líbia já deu um show, imagina agora com 7 dicas, né? Então eu não vou deixar vocês esperando mais, porque eu também estou curiosíssimo para saber o que ela tem para falar para nós hoje. E a gente começa então as nossas 7 dicas para usar o esporte como estratégia de marketing com a dica número 1. Saiba associar corretamente a sua marca, produto e target aos valores de um esporte. O que você tem a falar sobre isso, Líbia? Acho que esse é um elemento importante, né? Assim, sem teorizar muito, mas quando a gente monta estrutura, não só de patrocínios, mas de envolvimento, né, com a área esportiva, trabalhar um pouco a estrutura de brand equity. E aí você também trabalha essa estrutura também das modalidades esportivas, né? É lógico que quando a gente fala de esporte, a gente tem alguns elementos que são, digamos assim, genéricos. Mas modalidades esportivas entregam valores um pouco diferentes, né? Então, quando eu estou falando de montanhismo, eu estou falando de um esporte que é envolvido na natureza, ao ar livre, com um certo risco, com uma certa coragem que as pessoas precisam fazer. Então, tem determinadas marcas que têm link com esses assets, né? Já quando eu estou falando de futebol, que tudo bem, é uma paixão nacional, mas ele tem outras características, é uma modalidade esportiva coletiva, já enraizado na cultura brasileira, não só na brasileira, mas mais fortemente na brasileira, né? Então tem algumas coisas. E aí, eu acho que, assim,
nada melhor, né, quando a gente quer falar de alguma coisa do que trazer exemplos, né? Então, eu estava aqui lembrando que recentemente a Neutrox, de condicionador de cabelo, ela criou uma ação como se fosse um campeonato de surf focado no feminino e aulas de beach tênis, de yoga na praia para as meninas. Se você pensar quando você vai na praia, você vê poucas meninas fazendo ou jogando um pouco de bola, ou jogando frescobol, né? Você vê mais homens ou mais meninos. Então, além de ela trabalhar a questão do cabelo, né, do condicionador, que é importante para quem vai na praia, ela também quis se ligar tanto na performance quanto no esporte, digamos, lazer. Então, eu acho que esse tipo de coisa também é interessante, né? Às vezes eu estou envolvida numa coisa mais de performance, de campeonato, e às vezes eu estou envolvida com uma coisa mais de lazer. Às vezes eu estou envolvida com uma coisa mais emocional, como você disse, né? Eu não sei se você sabe, acho que ganhou Cannes, uma coisa assim. A Corona Cerveja fez uma ação no México, onde ela pegou 70 anos do super clássico de futebol, editou num tempo de um jogo, com os melhores momentos, mas parecia um jogo contínuo. Assim, parabéns para esse editor, vale a pena ver. E então você imagina, na época da pandemia, que não tinha jogo, não tinha campeonato, era a chance das pessoas estarem em casa e ver uma produção como essa, mostrar para o filho, essa questão nostálgica que tem se discutido. Então, acho que assim, dá para trabalhar os valores de diferentes linhas para a gente poder trabalhar. E eu acho isso legal, né? Nossa, muito legal. Aliás, eu queria até te fazer uma pergunta dentro dessa dica. Eu já trabalhei em alguns projetos que a gente percebe que às vezes o esporte está muito conectado com a paixão de alguém dentro da empresa, de um diretor, de um líder, essas coisas. Isso também é um risco, não é? É um super risco porque né, as questões humanas e pessoais, né, virarem objetivos de empresa é complicado, né? Já me chegou isso, eu trabalhando em agência, então, por exemplo, pra você ter uma ideia, numa viagem de incentivo de uma empresa, o CEO era esquiador. Só que o processo do programa de incentivo não era para um nível né, de trabalhadores, digamos assim, que tivessem esse processo. Então, ele queria que o prêmio fosse em Aspen, que é legal, é aspiracional, mas não tinha pegada, né? Então, a gente teve que criar todo um processo. Então, isso acontece, mas isso também, às vezes, é muito positivo, né? Por exemplo, para você vender um patrocínio, mas também se não engata, né? Fica complicado, não combina, né? Não serve. Mas tem muito setor de marketing que tem. Se o cara gosta de jazz, e aí ele compra a cota do festival de jazz, mas a empresa dele era para o pagode, entendeu? É a mesma coisa para o esporte. Compra do golfe, mas o legal para ele era o campeonato de várzea. É complicado. Muito legal o que você está falando, porque, obviamente, quando a gente está tratando com um cliente, é bom a gente agradá-lo, mas a gente tem que tentar, às vezes, ter um esforço aí para dar esse match. Né? Aí vale a explicação, né? Legal. Vamos chegar, então, à nossa segunda dica de hoje. A segunda dica é o seguinte: mexa com a emoção dos consumidores, capriche no storytelling. E aí, Líbia, realmente tem muita história para contar aqui? Eu acho engraçado, né? Assim, eu costumo dizer em aula que o esporte é um ótimo storytelling, mas que a gente nunca sabe o final dele, né? Em outras questões, sabe quando a gente assiste o filme e fala, eu acho que vai acontecer isso? Não, aquele simples 1 mais 1 dá 2, né? Mas o storytelling tende a ir para um lugar. E eu acho que o elemento da imprevisibilidade do esporte, eu acho que é o que chama mais atenção. Não deixa de ser um risco, né? Mas é o que chama mais a atenção da gente. Então, eu acho que marcas têm trabalhado isso de diversas formas, né? Então, eu lembro de uma marca de carro, né? Agora, pensando até nas questões mais virtuais, criou uma websérie onde ela pegou um jogador de cada time, deu o carro da marca dela para eles irem para o campo assistir o jogo. Então, a história, cada capítulo era como cada um ia até o jogo, como assistir o jogo, como voltava para casa. Então, ia rindo, voltava chorando, e, né? Então, enfim, tinha uma série de questões, e cada um de cada um time né, do estado brasileiro, então cada um sente de uma forma diferente.
né? Nós moramos numa cidade onde tem vários times, né? Tem cidades que têm os dois grandes rivais. Então, a cidade praticamente é 50% de um time e 50% do outro. Né? Então, acho que esses são alguns elementos importantes de se trabalhar. Né? Eu lembro da Adidas, acho que foi na Olimpíada de 2011, em Londres, ela fez uns espaços no shopping center para as pessoas gravarem mensagens para os atletas assistirem na Vila Olímpica. Então elas gravavam, gritavam, davam força, e aí de repente aparecia o Beckham, aparecia um atleta que era olímpico, as pessoas começavam a chorar, elas não falavam, né? Porque elas queriam gravar aquilo, imagina, né? Do fundo do coração, achando, um dia eles vão ouvir lá na Vila Olímpica. E aí eles ouviam, né, ao vivo. Então, acho que é como a gente constrói e aproxima as pessoas, que às vezes está tão distante, mas assim, é quase como você namorar por carta, né? Eu sou apaixonada pelo ídolo, sou apaixonada pela modalidade esportiva, mas não vou tanto ao campo, não conheço a pessoa, não tenho a camisa assinada. Então, quando as marcas conseguem aproximar mais ainda, aí as pessoas se derretem. Isso é muito legal que você está falando, porque, obviamente, storytelling é uma coisa que está muito baseada em histórias pessoais, no exemplo das histórias pessoais, e o esporte sempre tem essa história da dedicação, do esforço, que pode culminar numa medalha, num troféu, ou não. E é interessante que você está falando isso, Líbia, porque a gente fala de gente, né, de atletas, né? E atletas tem aqueles que são melhores, que são os piores, tem até aqueles que são mais polêmicos. E isso leva para nós uma terceira dica que é muito importante, que é conheça a complexidade do ambiente esportivo. É complexo mesmo, Líbia? Eu acho que sim, que é complexo mesmo. Eu acho que é intrigante, apaixonante, mas é complexo, porque você tem que entender das características da modalidade esportiva, da potência dessa modalidade esportiva em determinadas praças, desses personagens todos que estão envolvidos, né? Ao mesmo tempo que esses personagens são seres humanos, e nós, como seres humanos, respondemos de formas diferentes, às vezes melhor, às vezes pior, né? Quantos atletas ou atletas mulheres, né? A gente não vê num jogo super difícil, né? Carrega o time nas costas, e num outro, no primeiro vacilo, chuta tudo, né? Porque somos humanos. Esse é um grande risco? Esse é um grande risco. Do mesmo jeito que a gente investe na bolsa e tem o risco, acho que na área esportiva também, mas a gente vai analisar, né? Vai analisar a modalidade esportiva, vai analisar os atletas, os técnicos, as praças onde ele é mais forte, vai analisar quais são as competições. Então, essa competição acontece aqui, depois a próxima em tal lugar, isso é importante para mim, fica quantos dias, cai em final de semana. Então, né, quais são as regras? Eu sempre falo, quanto tempo eu tenho de ativação nessa modalidade esportiva? Tem modalidade esportiva que não tem intervalo. Verdade. Né? Então, esses elementos todos precisam ser levados em consideração. Tem gente, por exemplo, tem modalidade esportiva que tem o treino, a pesagem, a apresentação da entrada da pessoa, né? Por exemplo, dizendo lá de boxe, olha quantos momentos para você poder ativar. Tem modalidades esportivas que você só ativa no intervalo. Verdade. Né? Então, acho que pensar um pouco isso, mas podem ser riscos mais calculados, né? Atleta também tem um currículo, a gente analisa o currículo dele. Muito legal isso, e até tem uma coisa legal, eu queria até te fazer uma pergunta, porque às vezes tem certas situações que acontecem no mundo esportivo, que viram notícia, que vira reverberação nas mídias sociais. Por exemplo, a gente teve um caso recente da Eurocopa, onde tem um patrocinador, uma grande marca de refrigerante que está ali patrocinando, e o Cristiano Ronaldo, numa entrevista coletiva, retirou o produto patrocinador da Eurocopa da sua frente, e isso gerou um grande ruído, inclusive até alegam que isso diminuiu o valor das ações dessa empresa. Como é que você vê isso, essa questão do comportamento do jogador dentro de um grande evento que é patrocinado muitas vezes por uma marca que não é patrocinadora dela? Acho que às vezes até gera um pouco de ruído isso, né? O patrocínio pessoal dele não é o patrocínio da seleção, e ele está numa outra evento que tem um outro patrocinador. Como é que a gente administra isso? Eu vou começar do final para o começo.
É comum, principalmente em grandes ídolos, eles terem os seus patrocínios pessoais, e às vezes esses patrocínios foram assinados e acertados antes dele estar em determinada agremiação, vamos dizer assim. E principalmente se a gente pensar em futebol, vôlei, etc., eu posso fazer parte de um time, né? Então eu posso ser uma jogadora de voleibol, fazer parte do Osasco, mas depois eu sou da seleção brasileira, que tem outros patrocinadores. Então isso pode mudar, né? Então fica difícil a gente analisar, não vou patrocinar ela porque ela está num time que tem esse patrocínio. Aí ela vai para a seleção, cai por terra isso. Então essa é uma primeira análise. Acho que a segunda análise a se entender é que primeiro existem cláusulas de contrato e você trabalha de formas diferentes, né? Eu lembro muito bem do Messi, que tem um patrocinador de chuteira e o seu time tem de outro, de marca esportiva. Quando ele tira foto sozinho, ele coloca a chuteira aqui, assim, na camisa, e é bem onde é o logo da camisa, né? Ele não está fazendo nada de errado, ele está fazendo certo. Ele tem uma grande assessoria da marca da chuteira, que é só o patrocinador dele. E isso não deixa, não se caracteriza, por exemplo, um marketing de guerrilha, nem nada disso. Então, eu acho que, lembra que eu te falei? A gente precisa entender cada modalidade esportiva. Então, eu acho que esse é um primeiro lance. Com relação ao caso do Cristiano Ronaldo, eu até escrevi um artigo no LinkedIn e dei algumas entrevistas. Acho que aqui a gente tem várias coisas. Primeiro, um total desconhecimento, principalmente, me perdoe os colegas, do jornalismo esportivo. Já foi comprovado, a Coca-Cola não caiu por causa do Cristiano Ronaldo, ele é o máximo, lindo, divino, maravilhoso, muitos seguidores, mas ele não tem esse poder todo, senão era só a Pepsi contratar ele. Isso resolveu o problema, né? Então, existem oscilações no mercado de ações e não foi por essa questão. O que eu acho que chama atenção é que o atleta já foi patrocinado por essa marca de refrigerante. Ele faz parte de um time na Itália que tem patrocínio dessa marca de refrigerante. Então, é lógico, quando você chega até um patamar, e ele já tinha demonstrado isso com relação aos filhos dele, toda uma preocupação com saúde, etc. Mas também não esqueça, quase ninguém comentou isso. Ele é patrocinado pela Herbalife. Né? Então, assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não ser ingênuo e acreditar na história do Chapeuzinho Vermelho. Não acho que foi tanto ato pensado, mas também não foi um ato tão leviano assim. Aconteceu, foi ruído. Eu acho que a marca de refrigerante se portou da melhor maneira. Não entrou no embate, deixou a coisa acontecer. E a gente teve casos, inclusive, não sei se você viu, alguns técnicos pegavam Coca-Cola e tomavam. Assim, eu gosto. Né? Então, isso virou brincadeira. Então, eu acho que quem melhor se deu aí na história foi a própria marca de refrigerante, que não entrou no embate, porque sabe que o cara tem, sei lá, quantos seguidores, sabe lá quantas pessoas do wellness, sabe? Muito açúcar, não é bom para criança, né? Eu tive um monte de amiga com filho que falou, que é um absurdo colocar refrigerante. Enfim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas assim como qualquer gestão de crise, é preciso saber lidar. Mas ele tem contratos a assinar, com certeza a Federação Portuguesa recebeu lá uma notificação e lidou com isso, né, quietinha, sem dar muito alarde, com certeza. Perfeito. Muito bom. A gente está aqui nas 7 dicas para usar o esporte como estratégia de marketing, nessa masterclass, praticamente, da nossa querida Líbia Macedo. Nós já falamos da dica número 1. Saiba associar corretamente a marca, produto e target aos valores de um esporte. Dica número 2. Mexa com a emoção dos consumidores, capriche no storytelling. Dica número 3. Conheça a complexidade do ambiente esportivo. A gente acabou de falar sobre ele. E chegamos, então, à dica número 4. Estude os maiores atletas e eventos esportivos do mundo. É muito importante a gente ter uma noção do que está acontecendo no mundo, né? E do que já aconteceu, né, Líbia? Acho que entender o histórico é importante, porque eu não trabalho só com o meu consumidor, geração Z ou geração Millennium, né? A gente trabalha com todos. Aliás, a gente sabe que as antigas gerações são muito mais consumidoras de modalidades esportivas ou do conteúdo esportivo, né? Ou pelo menos consomem de forma diferente esse processo de conteúdo. Acho que é importante a gente entender
quantidade de seguidores, posturas. Atleta também tem hobby que não é só jogar a modalidade esportiva dele. De que cidade ele veio, né? Então, por exemplo, tem muitos jogadores que têm uma relação afetiva forte, né? De onde eles vieram, desde às vezes uma comunidade até a própria cidade onde eles vieram, né? Então, às vezes, a sua fábrica é da cidade onde ele nasceu. Então, aí o vínculo é muito além do que é o esporte. Então, acho que são elementos importantes de ver. Às vezes ele é filho, né? Ou filha de algum atleta. Isso também traz um vínculo com a geração que viveu a do pai e que ele está sendo agora. Então, acho que são elementos importantes. E lógico, né? Quais são os feitos que ele fez, né? Se ele teve uma quebra de recorde, qual time que ele jogou, quem ele ajudou a ser campeão, se esteve numa Olimpíada. Acho que são elementos importantes aí para a gente prestar atenção, né? Aí, uma coisa até interessante, né, Líbia? Você teve a oportunidade de ser voluntária nas Olimpíadas. Não, eu não fui voluntária, eu trabalhei nas Olimpíadas. Ah, você trabalhou, ótimo. Isso. Melhor ainda. Porque, assim, nem sempre é possível a gente ir a um grande evento esportivo, né? Não é uma coisa assim tão fácil. Mas estar lá em loco ajuda muito, não? Acho que foi um dos meus maiores sonhos trabalhar efetivamente, né? Então, fiquei baseada há 4 meses no Rio, trabalhando para a modalidade Taekwondo. E é completamente diferente, né? Porque você imagina, eu acho que eu fiz um master em 4 meses, apesar de ter tido a experiência da Copa, de mundiais, de ter trabalhado em outros eventos. A Olimpíada, você imagina que são mais de 40 modalidades, né? Se a gente for entender em subdivisões aí. Então, é uma loucura essa engenhoca, né? Essas engrenagens de estádio, de torcida, de competição, de atletas que treinam 4 anos para estar lá, né? Então, lógico que Olimpíadas é o grande, né, culminar aí, mas é para poucas marcas, né? Que conseguem pagar essas cotas milionárias, mas que praticamente, se não me engano, acho que só 5% do mundo não assiste a Olimpíada, né? E acho que deve ser o cara lá no deserto da Mongólia que não assiste, porque o resto assiste. Então, acho que, lógico, a gente tem esses mega eventos, né? Champions, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Mundiais, mas a gente tem outros eventos que são importantes. E se você não tem a grana, você pode entrar como apoio, que também é uma forma de patrocínio, né? Então, você não entra com aporte de grana, mas você entra com um aporte do seu produto. Você pode entrar com a garrafinha de água, você pode entrar com a solução tecnológica da cronometragem, você pode entrar com a barrinha de cereal, você pode entrar com o tecido que faz a camiseta do staff. Então, existem várias formas que você pode entrar e outros eventos vão surgindo, né? Por exemplo, hoje existe o Campeonato Mundial de Windsurf Indoor, não sei se você já viu como é. Não. Eles fazem principalmente em países frios, nos ginásios onde se joga hóquei, etc. E aí eles fazem uma piscina e eles colocam aquelas turbinas de avião. Uhum. Então tem o campeonato de windsurf. Então o windsurf vai para a Finlândia, que jamais poderia ter um windsurf, mas trabalha isso, aquilo que eu te falei, de globalizar a modalidade esportiva do jeito que dá para fazer lá. Isso chama muita atenção, né? Muito legal. Bom, a gente chegou aqui no meio do nosso 7x1, a gente terminou agora a nossa 4ª dica. A gente vai fazer um pequeno intervalo comercial para o ABC Com trazer para você umas coisas novas, o que está acontecendo, e, enfim, ou uma mensagem comercial importante para você, e daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, você que está assistindo o 7x1 e está gostando desse modelo de a gente poder dividir com vocês conhecimento, trazer profissionais legais, não percam todas as quartas-feiras no Instagram e no YouTube, Propaganda Boa para Todo Mundo. É um programa de 1 hora feito por mim, Dil Mota, e o Júlio Anderi, que é um publicitário premiadíssimo no mundo todo,
que a gente traz o que para vocês? A gente traz informações sobre o mercado? Não, a gente fala de pessoas. A gente fala de como você ser um melhor profissional a partir de uma ótica muito simples, como ser uma melhor pessoa. É isso mesmo. É muito legal. A gente criou aí praticamente um coworking do bem, onde as pessoas se ajudam, trabalham, divulgam suas questões, e a gente faz com que tudo isso seja uma comunidade proativa para fazer com que cada vez mais a gente possa fazer algo de bom para nós, para o mundo e para todo o nosso ecossistema. Então, todas as quartas-feiras, 21 horas, no Instagram de Mota e Julianderi e também no nosso canal no YouTube, Propaganda Boa para Todo Mundo. Eu vejo vocês lá. Tchau! Bom, pessoal, estamos voltando para o 7 por 1 com a nossa querida convidada Líbia Macedo. A gente já falou de 4 dicas incríveis para usar o esporte como estratégia de marketing, que foi: 1, saiba associar corretamente a marca, produto e target aos valores de um esporte. 2, mexa com a emoção dos consumidores, capriche no storytelling. 3, conheça a complexidade do ambiente esportivo. 4, estude os maiores atletas e eventos esportivos do mundo. E a gente chega na 5ª dica, Líbia. Entenda como trabalhar o esporte versus compliance. O que você tem a falar sobre isso? Bom, acho que antes a gente falava que compliance estava na moda. Acho que agora a gente fala que compliance é, no mínimo, fundamental, né? Para as marcas que né, se vão se envolver diretamente ou indiretamente, tem que se preocupar também com o seu branding e com quem elas estão se associando. Na área esportiva, talvez o primeiro elemento vem da própria competição, né? Que tem que seguir aí um formato de ética mesmo, né? Eu acho que um dos exemplos mais gritantes que a gente tem é a questão do doping. Tá aí mais um risco que marcas correm, né? Eu posso patrocinar um atleta ou até mesmo uma equipe, como o caso recente da Rússia que a gente teve, que aliás foi banida dos Jogos Olímpicos, acho que numa decisão única, que a gente nunca teve isso, simplesmente o país não vai competir, né? Então, esse é uma... fez errado, então, para mostrar mesmo, já não vai, né? Não teve discussão, não, e se... Então, acho que esse é um elemento. E esse é um risco que a gente corre, lembrando que as pessoas são humanas, né? Eu numa das aulas, aí os alunos, não, é fácil, professora, é só cancelar o contrato. Eu falei, primeiro que não é só cancelar o contrato, porque aconteceu já várias vezes de num exame da doping, no segundo, na contraprova não dá. E aí eu sempre falo que marcas não podem ser juízes. A gente não pode julgar o atleta, a gente não sabe o que aconteceu, né? Lógico, ele pode fazer a contraprova e deu, e aí vamos discutir de que forma. Aqui no Brasil isso não é comum, mas nos Estados Unidos, por exemplo, as marcas às vezes continuam a patrocinar o atleta e utilizam isso para mostrar as pessoas erram, e as pessoas precisam de apoio quando elas erram, se elas demonstram que querem melhorar. E eu nunca vi isso acontecer aqui no Brasil, né? Por quê? Porque a marca está preocupada somente com a visibilidade, com aquele ser, né? A pessoa, né? Que vem antes do atleta, né? Não se preocupa. Então, acho que esse é um elemento importante, mas aqui é o ambiente que isso pode acontecer bastante. Acho que tem a ética das entidades, né? A gente vê tilintando aí problemas com as confederações, com clubes, dos mais diversos, desde corrupção até assédio, seja ele moral ou seja ele sexual, né? E eu acho que são questões, nenhuma marca quer estar associado a essas questões. Então, é ficar antenado com o histórico dessa entidade, quem são as lideranças que gerenciam isso. Hoje em dia existe até um formato de um programa que chama-se Pacto pelo Esporte, onde as empresas que mais investem em patrocínio se uniram para traçar como se fosse um manual, digamos assim, de marcas que eles dão aporte de dinheiro desde que elas não tiveram tais e tais questões acontecendo nos últimos tempos. Eu acho que isso faz uma filtrada, e eu acho que é importante, e é importante também para as entidades, para os times acompanharem isso, né? Trabalhar com governança, acho que é importante para qualquer segmento de trabalho, né? E que se somos uma indústria de esporte, isso também não é diferente para nós, né?
Sensacional, acho que você resumiu de uma maneira mais completa possível esse item. E a gente chega então à sexta dica. Saiba expandir o uso do esporte com o live marketing. Bom, a gente está falando com uma especialista do assunto. E aí, Líbia, o que a gente pode falar a respeito? Bom, acho que por tudo que a gente já comentou aqui, né, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que o elemento esporte como massa, né, como conteúdo para a gente poder trabalhar, ele é muito incrível. Mas acho que a gente pode expandir isso, né? Tudo bem que agora a gente não está podendo ir aos campos e às quadras e às piscinas e etc. Mas esse conceito de hospitality, né? De receber bem as pessoas nas arenas onde as competições acontecem, eu acho que é fundamental, porque aí você faz as pessoas se envolverem, né? Então, quando você faz a construção de uma arena, vou dar um exemplo, que tem camarotes de vidro próximo da entrada dos jogadores, então você literalmente vê o jogador entrando em campo, é você pensar nisso, o cara vai pagar 1 milhão eu pago, né? Então, acho que essas são questões que dá para a gente trabalhar. E aí a gente consegue trabalhar esse live marketing como premiação de uma promoção, como um aspecto de um programa de incentivo, como um produto novo a ser vendido, seja para sócio-torcedor ou não sócio-torcedor, né? Então, acho que a gente tem como trabalhar isso, né? E, por exemplo, na pandemia a gente viu isso, né? A gente não podia estar lá, mas foi vendido plateia virtual. Então, lógico que não é o cara que não é tão envolvido com a modalidade esportiva que vai comprar isso, mas o aficionado, o envolvido com o time, vai querer estar lá na televisãozinha, né? Ou vai participar de uma promoção para ganhar isso de alguma maneira. Ou faz ao contrário, né? Então, teve uma marca da área de pet que comprou áreas nessa torcida para colocar cachorrinhos para adoção. Né? Então, é utilizar o ambiente esportivo para encaixar a sua situação. Para isso, precisa entender de todo esse cosmos, digamos assim. Mas acho que dá para fazer muita coisa. Sensacional, é um universo gigante. Se você gosta do universo do live marketing, quer saber um pouquinho mais do universo do live marketing, deixa eu dar uma dica para vocês. A própria editora ABC, ela publica um livro chamado Do Marketing Promocional ao Live Marketing, de um querido amigo, saudoso amigo, Tony Coelho, que todos nós conhecemos, né, Líbia? E que fala tudo do live marketing, explica tudo como é que ele é feito, como é que ele é constituído, e vale super a dica, que é uma leitura muito legal, né, Líbia? Com certeza, principalmente auxilia, né, de como a gente vai fazendo as vias aí. Acho que pode ser uma grande sacada. Muito bem, um beijo grande a você, Tony Coelho, esteja você onde você estiver. Bom, a gente chega então na sétima dica. Use o esporte como uma ferramenta de inserção social e de construção de propósito para as marcas. O esporte tem esse poder mesmo, Líbia? Eu acho que ele tem super esse poder e cada vez mais está sendo utilizado para isso, porque como ele é um palco que está constante aparecendo aí na vida das pessoas, eu acho que ele se insere de uma maneira muito subliminar, mas ao mesmo tempo consegue resultados mais apoteóticos, digamos assim. Eu estava tentando lembrar de alguns cases para talvez exemplificar isso. Eu gosto muito de um trabalho que o Vitória faz, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o cara do marketing, o Lenin, que é um querido, e eles criaram um grupo lá e eles trabalham com ações sociais de todas as vertentes. Então, para você ter uma ideia, eles tiraram vermelho da camisa e eles falaram que eles só iam voltar ao vermelho da camisa quando a Bahia alcançasse um número de doações de sangue na cidade. Então, foi um jogo, estava sem vermelho. Foi no jogo do domingo. Chegou na quarta, tinha só uma faixa vermelha. Depois chegou no sábado, tinha mais uma faixa. Quer dizer, imagina você engajar uma cidade toda, foi o maior índice de doação de sangue já visto no estado. Olha o poder disso, né? Então, quando os times agora no Orgulho Gay colocam bandeiras, né, nas laterais, quando um capitão, quando você imaginou no futebol extremamente, né,
nessa linha másculo, antiga, né, quase cafona, eu diria, mas tem, né, esse peso, um capitão, colocar o número 24, né, trocar o seu número, colocar o 24, colocar a faixa de capitão com as cores do arco-íris e no final do jogo dar uma entrevista falando sobre a questão LGBTQ. Quando que a gente imaginava isso? Tem noção do poder que é isso? O quanto esse jogador também está envolvido na causa? Porque ele sabe que ele vai ser atacado depois pelos, digamos, mais reacionários, mas ele se envolve na causa, não é uma coisa top-down que vem. Então, acho que tem alguns exemplos. Então, o próprio Bahia fez 2 jogos, se não me engano, sendo narrados por Libras. Quer dizer, surdo também não gosta de acompanhar o jogo, ele também quer sentir a emoção de uma narração, mas dentro da linguagem dele, né? Então, eu acho que existem N possibilidades. A Taça das Favelas, né? Que é a possibilidade de meninos e meninas poderem alcançar aí, né, o olhar das peneiras, mas assim, qual é o time que vai? O time que vai é Paraisópolis, é Jardim Irene, né? Então tem uma questão de pertencimento também. Então eu acho que o esporte consegue fazer isso. Dá para a gente construir muitos produtos interessantes e que marcas estão envolvidas, né? A Taça das Favelas tem lá o apoio da Magalu, tem apoio lá da Açaí, Atacado, ela também precisa conversar com esses mercados e nada melhor do que isso. E, aliás, eles têm dificuldade, né? Olha só que legal isso, né, gente? Como o esporte é poderoso, né? A gente tem muitos casos no Brasil, né, Líbia? Tem muitos times de futebol, times de voleibol. Eu, particularmente, trabalhei com o Rexona, da Unilever, que tinha um projeto social incrível de fomentar, isso em Curitiba, de fomentar o esporte para as crianças. Enfim, isso é muito legal. Bom, a gente chegou então na 7ª dica para usar o esporte como estratégia de marketing. Eu vou falar todas elas e você já sabe, logo depois do programa aparece um template com todas elas para você não precisar anotar nada, você já faz o print da tela e fica tudo certo. Então, depois a gente faz uma prova. Exatamente, vamos fazer uma prova. Estamos com uma professora, né? Já viu o que vai dar, né? Ela vai querer checar se vocês registraram todas as informações. Então, as 7 dicas para usar o esporte como estratégia de marketing da nossa querida Líbia Macedo são: saiba associar corretamente a marca, produto e target aos valores de um esporte. 2, mexa com a emoção dos consumidores, capriche no storytelling. 3, conheça a complexidade do ambiente esportivo. 4, estude os maiores atletas e eventos esportivos do mundo. 5, entenda como trabalhar o esporte versus compliance. 6, sabe expandir o uso do esporte com live marketing. 7, use o esporte como uma ferramenta de inserção social e de construção de propósito para as marcas. E eu vou pedir um favorzinho para a Líbia. E falei assim, tá bom, Líbia, a gente já deu as 7 dicas. Tem uma dica bônus da Líbia? O que a gente poderia falar, hein, Líbia? Bom, nós fizemos aqui no programa o semestre de aula. Então vamos para a última aula, né? Bom, tendências são coisas que vão te limpando aí, né? Mas também elas não surgem do nada, né? Porque se elas surgem do nada é meio que modismo, né? Então, tendência acho que são coisas que estão sendo aí efervescentes. Acho que não tem como a gente fugir do conceito do streaming, que veio mudar a forma da gente consumir esporte, né? Que antes era, vamos lá, desde uma coisa mais tradicional, né? Essa coisa do rádio, que depois foi para a TV aberta, agora para um processo de TV fechada, agora num processo de on-demand, e agora o streaming a todo e qualquer momento, inclusive se encaixando em outras redes sociais, né? Quer dizer, quando você tem um YouTube fazendo ações diferentes, quando você tem um TikTok, né, patrocinando competições esportivas e trabalhando, por exemplo, a garota propaganda, né, da Magalu, a Lu, fazendo comentários de futebol no TikTok. Então, o que a gente vê? A gente vê, né, uma marca se apropriando do esporte numa rede que fala com novos consumidores, digamos assim. Uhum. Né? Então, olha só a construção que ela vai trabalhando, porque não adianta trabalhar com a mãe hoje, daqui a pouco ela não está mais comprando, né? Verdade. Então, tem, acho que, muito essa potência do streaming de alguma maneira, e de você assistir do jeito que você quer, né? Então, eu estou assistindo aqui o voleibol, eu sou apaixonada pela Dandara, e eu toco o dedo e falo quantos anos tem, que time joga, qual que é o percentual dela de acerto. Então,
Isso é, né? A gente não conseguia isso. Eu dependia do narrador me contar, né? Hoje em dia a gente não tem mais isso. Eu acho que muito forte a questão das causas sociais envolvidas com o esporte, quase como se ele tivesse uma obrigação, né, de conversar melhor com os PCDs, de tratar questões ambientais, de trazer questões do PET, do LGBTQ, a questão do trans, né? Já se discute hoje de se criar ligas trans ou de como vai receber. Então, por exemplo, o voleibol tem uma regra que você pode. Seleções, né? Podem receber pelo menos um atleta trans, outras modalidades esportivas não estão nem discutindo isso ainda. Né? E isso não é só uma questão social, também tem uma questão fisiológica. Eu também não posso deixar um atleta que até ontem era homem e que hoje virou mulher disputar um campeonato feminino e ter vantagem nisso, né? Então, por mais que seja delicado, tem questões racionais que eu preciso avaliar, né? Então, acho que isso vai estar sempre de encontro. Acho que os programas de wellness, cada vez mais as pessoas preocupadas com o bem-estar, ou deveriam estar preocupadas com o bem-estar, né? Até como políticas públicas da área de saúde, novas modalidades que vão surgindo e está antenado o que está pegando aí das pessoas, o que elas estão praticando, o que não estão. Acho que muito forte essa questão feminina, né? Que durante muito tempo elas foram proibidas, se achava que prejudicava o corpo, enfim, então ainda tem um pouco esse resquício, então as mulheres estão conquistando cada vez mais e as marcas patrocinam um pouco as modalidades esportivas femininas, elas precisam acordar para isso, não como um formato, eu vou ajudar as meninas, não, porque elas trazem resultados também, né? Aliás, essa vai ser a Olimpíada com o maior número de mulheres participando. No Brasil, nós vamos ter mais mulheres do que homens representando o Brasil. Sensacional isso. Então, essa 8ª dica da Líbia é muito importante. Acompanhe as tendências, gente. Fica ligado no que está vindo de novo. Entenda como é que isso funciona. Enfim, a gente tem aí o esporte como uma grande ferramenta de estratégia de marcas, de comunicação, e acho que essa era a mensagem principal de 7x1. Líbia, além de agradecer você muitíssimo por você estar com a gente, dividir com a gente assim, seu vasto conhecimento, a sua didática, deu para ver como ela é professora, né, gente? Olha o didatismo dessa mulher. Não tem como você ter dúvida de nada. Daria para fazer uma prova agora, mas eu não vou fazer. Então, eu queria só deixar esse finalzinho para você deixar sua mensagem, seu comentário, falar, enfim, o que você está fazendo, o que você gostaria de deixar para o nosso público que está nos assistindo. Bom, primeiro agradecer você, Gil, pelo bate-papo aí nessa noite de sexta, antes do povo sextar, né? Contar um pouquinho, fazer meu merchan, por favor, me sigam, @dicaevento no singular, onde lá eu dou uma série de dicas, vagas de emprego, focada nesse setor de live marketing, tanto na área esportiva como em outras áreas, eu tenho discutido bastante coisas lá. Eu estou como professora também no curso de comunicação transmídia da SPM, que é um formato online, então tem gente de todo o Brasil, inclusive de fora. Então é muito legal essa possibilidade de profissionais, né, que já estão trabalhando, mas que queiram, acho que é tendência esse formato de curso online. Eu prefiro touch, né? A aula, poder tocar no ombro do aluno, conversar, ter essa troca, mas a gente tem que entender que isso é uma grande possibilidade. A gente alcança coisas que até a gente duvida, né? Eu já tive aluno em Dubai, é uma loucura. É muito interessante. Então, a gente vai aqui atuando, esperando que os eventos voltem aí a atuar, a gente está trabalhando, acompanhando como é que é esse processo de retomada, lógico, consciente, com cuidado, mas eu acho que é possível, principalmente determinadas características de eventos, até mesmo os eventos esportivos, né? Num estádio que cabe 60 mil pessoas, se eu colocar 10 mil pessoas, elas vão estar a 30 metros de distância uma da outra. Precisa tudo de logística e de planejamento, e acho que é um pouco do que eu trabalho nas minhas consultorias, né, nas minhas atividades de desenvolver programas de treinamento, de capacitação para staffs, é isso que eu tenho atuado. E eu gosto muito de falar sobre a área de eventos, sobre a área de esportes, estudar isso, né? Faço parte de um grupo de estudos lá na USP, então acho que é um pouco. Segue a gente, que a gente está sempre conversando de alguma forma. Olha só, gente, dica
quentíssima. Sigam a Líbia, porque vocês não estão não só seguindo uma pessoa incrível, que sempre traz alguma coisa legal para a gente saber, mas também uma profissional especialíssima, né, que tem uma grande experiência dentro do mercado, e a gente sabe que a gente fala de marcas e as marcas precisam de experiência, né? E esporte é uma maneira de gerar experiência, gera endosso, gera relação, transforma consumidores em fãs. Líbia, brigadíssimo por você estar aqui com a gente hoje. Pessoal, vocês estão já chegando na sexta-feira, sextando, como a Líbia falou. O pessoal que vai assistir também na semana seguinte, a partir da segunda-feira. Continuem seguindo a gente, assistam nossos conteúdos. Profissionais são incríveis como a Líbia, sempre estarão aqui conversando sobre assuntos atuais, porque, na realidade, esse é o propósito do 7x1. São 7 dicas de um assunto importante e sempre um convidado especialíssimo, como a Líbia foi na noite de hoje. Muito obrigado, Líbia. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Tchau. Tchau, tchau.